Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026, e nesse horário das 5h20, 17h20, nós estudamos essa obra. Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando, e hoje vamos começar a estudar, capítulo 17, Semeadores Galileus. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, para agradecer por todas as bênçãos que todos nós temos recebido ao longo da nossa caminhada. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê ombros fortes, que a gente possa ter sabedoria para tomar as decisões mais acertadas. Sempre pedimos a Deus que abençoe, ampare e fortaleça todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em algum tipo de sofrimento, de desequilíbrio, necessitado do amparo do Senhor. Que o Pai nos ilumine sempre, graças a Deus. Denise, estou passando a palavra para você. Bom estudo. Liga o seu microfone, Denise. Boa tarde, obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Então, retornando, né, ao estudo de Amélia Rodrigues, no capítulo 17, é muito, é bem grande o texto, mas como vários textos que a gente tem de Amélia Rodrigues, é muito bonito, muito emocionante. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que eu estou com o ventilador ligado, não está atrapalhando, não? Ótimo. E o vizinho aqui está com obra também, então hoje, comemorando esse solzinho gostoso que está aí em Petrópolis, deu uma amenizada na chuva, então estou aqui na sala pegando esses raios solares para esquentar aqui o ambiente. E a Amélia Rodrigues descreve, como sempre, de forma muito bonita, muito poética, né? Esse estado de sentimento que havia naquela época. E o sentimento, o amor que eles tinham por Jesus, ela vai descrevendo todas essas emoções e esse sentimento assim tão profundo, esse amor, essa admiração que eles tinham por Jesus à época, né? Porque era um Messias muito diferente, né? Aqueles, e ela começa descrevendo o local. Aqueles eram sítios muito amados. Buscara-os repetidamente para fruir a ternura do povo simples, acostumado ao palho da esperança e sonhador. Acostumado ao palho da esperança e sonhador, ante as perspectivas de felicidade. Sofridos pela constrição contínua de fatores poderosos, cujas causas e razões lhes escapavam às mentes pouco afeitas a raciocínios mais profundos, refugiavam-se aquelas criaturas à sombra do amor, tornando-se afáveis e meigas. Todo mundo gosta de se sentir amado, né? Então, quando tem perto da gente uma pessoa que te ama, que te trata bem, a gente se sente bem, o ambiente fica leve, né? As coisas ficam bem agradáveis, às vezes até os sofrimentos pelos quais a gente passa, tendo essa companhia, esse amor, esse um amigo próximo, assim, bem amoroso,
a gente passa melhor pelas dificuldades. A generosidade que lhes era peculiar, de todos se fazia conhecida. Ajudavam-se no infortúnio, sustentando-se uns aos outros nas dificuldades e compartiam os júbilos que os renovavam para prosseguir otimistas, conquanto as contínuas aflições que não raro os surpreendiam. Então, volta e meia, tem problema, como temos todos nós, né? Então, era uma contribuição, uma colaboração muito grande uns com os outros. As paisagens verdejantes, em que as latadas floridas se destacavam exuberantes, falavam da fertilidade da terra, defendida pelas encostas dos outeiros, e da cortilheira altaneira que vigiava do alto o horizonte visual, sem fim. Então, aquela paisagem linda ajudava, né? E ela já nos contou anteriormente que Jesus era o lugar que Jesus mais gostava, né, de ficar. Então, imagina, é realmente um lugar mais agradável, não era aquela secura, né, do deserto, né, nem daqueles pedrouços, né, só pedras grandes, não, e secas. A terra ali era fértil e florescia, dava muitas flores e árvores. Então já o ambiente favorecia todo esse clima, né? Apesar que a gente sabe que às vezes está num lugar legal, bonito, mas a companhia não é agradável, o clima não é bom e a gente não se sente bem. Mas não no caso ali. No caso ali, o amor de Jesus envolvia todos, transformando aquele local em uma fortaleza, né? Eles se sentiam seguros, né? Junto a ele. Seus diálogos com os habitantes da região eram feitos de delicada ternura e enriquecidos de promessas de ventura. Aquele povo, o povo judeu, já era conhecido por ser um povo hospitaleiro, que ajudava as pessoas. Ainda mais o grupo, né, que estava ali com Jesus. A gente sabe que quando a gente reencarna, há todo um planejamento, né? E esses espíritos, como Jesus, ou espíritos bastante superiores, espíritos de escola, quando eles precisam realizar uma missão e precisam reencarnar, eles não vêm sozinhos. E não vêm também assim, de repente, né? Tudo tem um planejamento. E no planejamento que é feito, normalmente, se a gente que tem o nosso amigo que reencarna conosco, nas nossas pequenas missões, vamos dizer assim, os nossos pequenos desafios. Temos amigos que encarnam conosco. Não, eu vou encarnar com você, reencarnar contigo para te dar apoio nesse caso, né? Não, pode deixar que eu estarei do seu lado. E quem não dirá os espíritos superiores, né? Que virão acompanhados. Jesus, então, tinha um planejamento anterior, tinha esses. A gente imagina assim, tá, Jesus levou muito tempo para reencarnar. Esses seus companheiros já deviam estar sendo preparados centenas a centenas de anos, não sei qual é, né? A gente não sabe qual é a frequência das reencarnações, sendo preparados nelas também, para poder é, aceitar a vinda do Messias, reconhecê-lo como Messias. Então, realmente, lá na espiritualidade, eles estavam sendo preparados para isso. Então, são eles que vieram para poder não só acompanhar Jesus, dar apoio, mas é o apoio necessário que ele precisaria para completar a missão dele, né? De semeador, não é isso?
Ali amavam-no todas as pessoas, e desde a ressurreição de Lázaro, filho da viúva de Naim, mais se tornara valioso para todos o intercâmbio com aquele ameno rabi. Então, já gostavam dele. Depois, então, da ressurreição de Lázaro, a pessoa, imagine, se hoje em dia já é uma coisa assim meio impactante da gente entender, né, o acontecimento, já é grande para a gente. Imagina aquela época, porque eles achavam, hoje a gente já compreende que ele não estava morto, né? Mas aquela época achavam que ele estava morto mesmo. E se não fosse Jesus, ele seria enterrado mesmo, né? E imagina então aquela época como era. Era uma ideia assim muito difícil. Porém, a gente sabe que os judeus acreditavam na reencarnação. Então, tinha esse facilitador, porque já era uma compreensão do povo. Vamos continuar. Diferente de todos os que antes dele passaram por aquelas plagas, convidando ao Torá e à vida, que o Torá é aquele conjunto, né, de leis que rege não só a parte moral, como também a parte prática, né? Era uma lei de ordem, né? Não só religiosa, mas da ordem da vida comum. Ele assumia crescentes proporções sempre que considerado por quantos conhecidos, por quantos o conheciam. Nele havia inexplicável magia que comunicava paz, e à sua volta ondas de júbilos explodiam na multidão, mesmo quando nada dizia. Os seus silêncios, nas pausas naturais das palestras que proferia, revestiam-se de poderosa emanação de segurança interior, que igualmente impregnava os que o seguiam. Ela faz a gente sentir, tentar imaginar a magnitude da presença do Cristo, né? Do pensamento dele, da prece dele. Imagine quantas emanações assim, né, de fluidos salutares, reconfortantes, não era à sua volta, né? Na sua presença. Nenhum semelhante ou jamais igual a ele passara por Israel. Incontestavelmente era o enviado, o libertador. Gente, está muito alto o barulho de bater, de batida? Está atrapalhando? Não? Está aqui na minha cabeça aqui, ó. A gente nem Que bom. sente, a gente não escuta, não. Ah, que bom. Está sendo filtrada aí. Então, aí ela termina essa parte e continua nos relatando o que estava acontecendo. Então, primeiro ela demonstra, né, mostra para a gente o sentimento que estava ali em meio àquele grupo, não só dos seus seguidores, né, dos seus apóstolos, como também de toda aquela gente que o circundava. As convulsões festivas dos últimos dias, a ignominiosa tragédia da cruz e as notícias desconcertantes afetavam-nos vigorosamente. Então, agora ela começa a colocar a sensação que estava após a crucificação. Após a entrada gloriosa e durante ela, não obstante a exaltação geral, ele se apresentava triste no animal que o conduzia. Ao espoucar das emoções festivas, tudo se sombreara intempestivamente.
Então, mal eles estavam, né, naquele ambiente bom, agradável, naquela convulsão festiva, porque ele foi muito aclamado quando chegou, mas o seu semblante era triste, porque ele sabia o que dali a pouco o que ia acontecer. Né? Nos parece que desde a chegada dele até a sua crucificação e sua ressurreição, uma semana. Foi isso, foi rápido, foi numa semana. Então ele estava triste não por ele, não porque ele ia morrer, né? Ele estava triste porque sabia todo o compromisso que aquele povo todo teria dali em diante, né? Nas informações retalhadas, em forma de comentários vexatórios, soubera-se da sua prisão e logo do julgamento absurdo que redundara na inqualificável crucificação. A deserção dos amigos, a galhofa de que fora vítima pelos seus beneficiários, o supremo abandono, a morte, eram referências pronunciadas em voz dorida, recordando agonias que supliciavam todos com o ácido dos remorsos. Ninguém sabia exatamente o que acontecera, como ocorrera, por que se dera. Não se habituavam sequer aos insucessos cruéis, não despertaram ainda do torpor punitivo, angustiante, e novas, desconcertantes notícias inundavam os corações. Então, foram emoções assim, uma atrás da outra, né? Aquele júbilo pela presença dele, aquela segurança, aquele conforto. De repente foi preso, crucificado, aí ficam tristíssimos, né? Todo mundo sai esbaforido, ninguém sabe direito para que vai fazer. Ficam tristíssimos com a morte dele, ainda deglutindo, né? Aquelas notícias e aqueles acontecimentos todos, e chega mais uma nova notícia. Que notícia é essa? Ressurreição. Proclamava-se de boca a ouvido, como se temessem represálias das autoridades ou se receassem as improcedências do acontecimento. Aí já veio uma nova notícia. Jesus está vivo, ele ressurgiu dos mortos. Viram Lázaro e outros, considerados mortos, sair vitoriosamente da sepultura, continuando a viver desde então. Quantas outras realizações acompanharam? Já não importava o que fora ou não fora feito. Amavam-no e gostariam de dizê-lo, ressarcindo o débito de amor e gratidão para com ele. Então, lá em cima, quando ela diz que é da deserção, a galhofa que ele foi vítima, né? O abandono de todo por todos, né? Aquela morte tão tristonha, tão cruel, né? Eles recordavam e alguns estavam, não, ele não diz alguns, não, ela diz todos, recordando agonias que supliciavam todos com o ácido dos remorsos. Aquele remorso de ter negado, o remorso de ter traído, né? E já foi logo a seguir. O remorso de, quando ele foi preso, o remorso de tê-lo abandonado. Então, eles queriam dizer para ele que eles o amavam, mas ele tinha morrido. E agora? Ressurreição? Ficaram assim, será que era fake news, né? Será que era uma notícia falsa? Porque, imagine, eles falavam tudo, ó, escondidinho, que todos tinham medo de que as autoridades viessem em cima deles, né?
Já não importava, não, já falei. Valorizavam, valorizavam-no agora muito mais após o terem perdido. Desse modo, receavam separar-se para fruírem de qualquer aparecimento que ocorresse, renovando-lhes a coragem. Ficavam na dúvida, né? Então vamos esperar, não vamos nos separar, não vamos ficar juntos, e quando ele voltar, quando ele aparecer, a gente está juntinho aqui. E a gente vai ficar com mais coragem, né? O pequeno rebanho se encontrava ansioso. Os que foram aquinhoados com a sua presença e escutaram suas palavras, revestiam-se de poderoso júbilo insuperável. Iluminavam-se de estranha claridade quando narravam o acontecimento, fazendo que os ouvintes se empolgassem, participando da festa íntima que os inundava. E ele aparecia e se ressurgia. As testemunhas insuspeitas se multiplicavam. Então, Jesus foi aparecendo para vários. Eles só ouviram dizer, né? Agora, imagine, a gente já falou sobre isso, imagina aparecer primeiro para Maria de Magdala, né? Para eles, como foi chocante, né? Até para eles. E muitas testemunhas que não eram gente de mentira, era gente honesta, séria, que foi testemunha. E foram aparecendo para várias pessoas. As asserções dos inimigos, denegrindo-lhe o nome e afirmando que o seu corpo fora roubado, claro, né? São as calúnias que os fariseus começaram a falar para poder, porque eles não tinham compreensão do que tinha acontecido. Era mais fácil dizer que roubaram o corpo dele, né? As calúnias espalhadas desde as primeiras visões do seu retorno, quase acreditadas nos entrechoques dos acontecimentos passados, agora se diluíam e a fé, antes em tormento de saudade, clarificava, dominando todos. Então, ao saber da ressurreição dele, a fé deles ficou reforçada, né? Aumentando, porque ele tinha dito que ia voltar. Quando começaram as notícias, ele apareceu o quê? Apareceu para fulano, apareceu para ciclano. Todos ficavam assim, com aquela lição que tudo que ele falara antes, as lições que ele dava antes, eles ficaram assim, como que concretizando, né? Aquelas lições dentro de cada um. Na sepultura vazia, no cenáculo, na estrada, na praia, ao lado dos amores e junto aos desconhecidos, ele se apresentou. Participou de quefazeres e jornadeou em conversação amiga. Vivia o mestre, proclamavam os corações confiantes, outra vez afervorados. A vida triunfara da morte, refletiam os que antes duvidavam. Voltaram a Galiléia aos labores habituais, e o canto das redes nas águas piscosas recordava ainda mais a ausência. Imagine a saudade ao retornar, né? Assim, quando a gente retorna a um lugar onde habitava um ente amado, um ente querido, quando a gente chega no lugar, aquela saudade dói mais fundo, né? A gente se recorda dele e a saudade dói mais fundo. Então, aquele ambiente lá das redes, da pescaria, ainda mais recordou a eles ainda mais a ausência do Mestre Jesus. A atmosfera de lembranças era uma dor e uma saudade em todos. Nas encostas e nas planulas,
planuras, a cega se fizera e os feixes de erva e espinho esplendiam ao sol. Então, é essa época que já havia feito a colheita. O céu, muito azul e transparente, espia e agasalha aqueles corações. E eles aguardando a chegada dele, o retorno. O entardecer se revestiu de tonalidades fortes e um leque de luz entornava tintas fulgurantes que transmitiam mística poesia à natureza. Reuniram-se no ácume do outeiro, sem qualquer delineamento anterior. Tinha-se a impressão de que desconhecida força arrastara-os até ali. Então, eles foram novamente ao monte, né? Caminhando, não sabe por quê. Deu vontade de caminhar, foi todo mundo. Todo mundo sentia essa vontade de ir para aquele local. Saudades ignotas salmodiavam tristes cantatas naquelas almas que o conheceram e com ele privaram antes. Podia-se ouvir no silêncio geral que repentinamente se abateu o pulsar rítmico da natureza. Ela é linda, né? É muito linda as visões, né? As descrições dela. Refreando as emoções que o embargavam, João ergueu-se João ergueu-se em destaque e, imprimindo a voz juvenil, canora entonação, sumariou aqueles dias transatos, reportando-se às visões do retorno dele. Então, eles tinham o hábito de contar histórias cantando, né? Então, ele sumariou, ele fez um sumário, né? Tipo uma listagem de tudo que tinha acontecido com o Mestre Jesus. Imensa ansiedade invadiu o cenário dourado da terra. Mães aconchegavam os filhos ao seio. Esposos se davam as mãos que entrelaçavam promessas de fidelidade. Anciãs pressentiam a vitória da vida sobre as cinzas da sepultura. E esperavam, ouvindo o canto do discípulo amado, não sabiam o quê. Ficaram lá aguardando. Carmen, você pode continuar a leitura, por favor? Essa dificuldade minha na visão está me dando muita dor de cabeça. Não tem problema. Numa pausa para melhor reflexão, o discípulo silenciou, e todos os peitos, agora opressos, acho que é opressos, respiraram com dificuldade. Então, todo mundo estava naquela tensão, né? Ao lado, um pouco mais acima do solo, atapetado pela relva, de costas para o disco solar em sangue de ouro, o amigo apareceu, nimbado de incomparável beleza. Houve um estremecimento generalizado, um frêmito que percorreu todos os presentes. As lágrimas saltaram dos olhos desmesuradamente, abertos. Os lábios da multidão se entreabriram, mudos, pela inusitada emoção. Sim, era Jesus. As vestes pareciam flutuar incendiadas. O rosto adornado pela basta cabeleira, flutuando no ar carregado, era do amado. Com quanto mais belo, mais diáfano. Eis-me que estou entre vós, começou a dizer com a mesma entonação de outrora. Paz seja convosco. Aí está aqui Mateus, em Mateus 28, capítulo 28, de 16 a 20. As palavras, sem queixas nem reprimendas, bordavam-lhe os lábios e caíam como gotas divinas sobre os corações penetrando-os. Agora ao vosso lado outra vez, e logo mais com o meu Pai. Nunca, porém, me apartarei de vós, nem vos deixarei. Sois a terra generosa, e eu sou a semente da vida.
Se não morre o grão, não se enriquece a mesa de pão. Sem o solo, a semente não sobrevive, porque não se renova nem se multiplica. E sem o grão, a terra crestada é morta. Sois a minha paixão, a minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim, caminhareis em inquietação crescente. Sem vós, sofrereis soledade. Vinde novamente a mim e deixai-me demorar em vós. As ansiedades generalizadas selaram com silêncio suas agonias. Ele contemplou a multidão e viu o futuro, campos juncados de cadáveres e rios de sangue, paixões desenfreadas em carros de guerras e os abutres das pestes dizimando. Os monstros do egoísmo e da insensatez dirigindo os corcéis do desespero. E as dores superlativas vencendo. Muito ao longe no futuro, porém, desenhava-se a era do Consolador, o período de paz. Amai-vos sempre, eu vos peço. Seja o vosso sinal o amor. Só o amor liberta o homem. Por muito amardes, sereis perdoados. Amados, felizes. Amai a fonte, o solo, o animal, a vida em qualquer expressão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu vos convido a descer aos homens e amá-los, para subirdes aos céus amados. Todo aquele que desce para ajudar, eleva-se, ajudado pelo auxílio dispensado. Por enquanto, não sereis compreendidos, nem amados. Ao contrário, sereis odiados e perseguidos. Vossos suores, lágrimas e sangue lavarão vossas culpas e prepararão vosso amanhã. Sereis tidos por endemoninhados e loucos, ultrajados nos mais caros anseios e esperanças por minha causa. Lembrai-vos de mim. Recordai, eu venci o mundo. Não podereis vencer no mundo das ilusões e dos triunfos entre os homens de paixões. Vossos ideais, em nome do meu nome, serão violados e confundidos, e vosso nome, por amor ao meu, 1000 vezes pisoteado. Tende bom ânimo. Tudo passa, menos o amor. Na hora aziaga e nobre do testemunho, dizei: isto também passa. E alegrai-vos. Sois minhas ovelhas amadas, e eu vos mando na direção dos lobos rapaces. Ide, semeadores, e não temais. Que medo podem fazer os que matam o corpo e nada mais conseguem? Eles, logo mais, o perderão também. Não vos enganeis, porfiai, mesmo quando aparentemente tudo estiver contra vós. Prossegui. Estarei convosco até o fim dos séculos. Ignorados por todos, eu vos conhecerei. Abandonados pela multidão, estarei convosco. Perseguidos pelo mundo, e eu ao vosso lado. E quando chegar o vosso momento de retornar, tomar-vos-ei em minhas mãos e vos direi baixinho: entrai na vida, vós que fostes fiéis até o fim, e alegrai-vos. Agora ide, pregai e vivei o amor. Eu me vou, mas ficarei convosco. O céu estava engastado de estrelas preciosas no manto da noite, e a lua em prata vestia a paisagem, confraternizando com o último ouro do poente no cabeço dos montes muito ao longe.
Lentamente viram-no ascender e perder-se no infinito das constelações, como se fora uma gema a mais fulgindo no seu rastro luminoso, que ficara como ponte de luz da terra na direção do céu. No imenso silêncio, todos desceram o monte da Galileia, bordado de loendros e ciprestes, e refugiaram-se nas roupas da humanidade dos tempos. Desde então até hoje, nos dias do Consolador, aqueles que o ouviram e seguirão marchando fiéis até amanhã, na direção da era da paz e da felicidade, por ele prometida. Ai, muito lindo isso aqui. Muito lindo. Emocionante. Tá fechado seu microfone, Denise. Muito emocionante mesmo. E eu fiquei encantada com a forma com que ela escreve, né? E porque a gente só sabe de várias passagens. E, e nesse momento ela colocou tudo num texto só. E é o sentimento que nos traz, né? Esses sementeiros, não é isso? São semeadores, esses semeadores galileus, né? Quanta responsabilidade e cumpriram até o fim todos eles. É isso, é que nos dá. E a segurança, né? Ele coloca o tempo todo, vai estar conosco, a gente vai passar por, imagina, os primeiros cristãos, né? E tudo, né? E ele ali, ele contempla, quando ele contempla Firme, e vê com tempo. o futuro, né? Sim, sim. As guerras, das Tudo. Nossa, ele fala tudo, né? mal usado O o nome egoísmo. dele em mau É, uso, e o uso de sim, sim, proveito próprio nas guerras para poder justificar, sim, né, ataques aos irmãos, ele pede que eles sim. continuem, né, Continue. que Ah, eu achei bonito ele ele vai falando. recebê-los, É, né? nossa, muito bonito. A Muito gente se sente emocionante. único, né? Eu me senti única. Ele vai estar comigo. Não sei se ele vai estar com os outros, mas comigo vai estar. Não é? A E gente se ela sente traça um confortável. retrato. Não, desculpe, Denise. Não, fala, fala, Alberto. Ela traça um retrato, né, que Sim, você perfeito, perfeito. penetra Sim, naquele quadro que ela cria e você sim. compreende com A mais. gente parece que a gente estava lá assistindo tudo É, isso, a gente né? começa a ver com nitidez a Sim, situação. E aí é eu muito. fico imaginando, né, na ressurreição, primeiro a morte dele foi um choque para os apóstolos, aí a toda dor gera amadurecimento, aquilo foi um choque, e depois eles, com a ressurreição, parece que a vida, né, veio. Flui, né? Continua. É, A vida imagina continua. a experiência deles, né, depois disso tudo, Sim, altos e baixos, né, porque vem a morte. Foi sim. um baque, depois a ressurreição é uma esperança, e tem incredulidade de Tomé, deixa eu ver se é Senhor mesmo e tal, aquilo tudo. É É muito. incrível. E ela tem um Nossa, ela jeito envolve, assim de. né? Ela envolve a gente. Muito bonito, muito bonito. Maravilhoso. É apaixonante mesmo, né? É um É texto muito apaixonante. bonito. E nesse livro, esqueci. A gravura é a gravura de. Esqueci o nome quem retrata? Jean. Ah, sim, agora eu estou vendo aqui. Esqueci a gravura que está no livro. No meu livro não tem gravura nenhuma, porque meu livro, não Ah, sei, não. ele é mais condensado, né? Não sei. Assim, bem. Ah, o meu tem Mas o gravura. original tem a gravura. Eu vou colocar aqui, deixa eu compartilhar para vocês, para quem não tem. É a gravura da ressurreição. É, é É muito gravura bonito. mesmo, é a pena e caneta, né? Pena e nanquim. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui, porque eu diminuí, para poder compartilhar. Aqui, compartilhar.
Aqui. A gravura que tem no livro é essa aqui. Tá Ah, igual a tá. sua, Carmen. A minha tem, eu tenho. É a ascensão, né, do Cristo. É, É nessa hora que ele diz que vai, mas ele ficará. Vai pois é. estará junto da gente. Sim, Né? Uma representação muito bonita. Foi só é para muito bonito mesmo. para dar um exemplo e só para demonstração. Cara, toda vez que eu já li umas 3 vezes e toda vez que eu leio, O pessoal, eu fico é, emocionada. Fala, querido. geralmente a gente faz comentários depois da prece, mas eu vou antecipar. A minha aplicação no Globo Ocular seria hoje, mas foi a clínica me ligou adiando, né? Então Hum, vai ser na outra quinta. outra Aí quinta. eu preciso fazer repouso de De luminosidade, né? luminosidade, sim. Não posso acessar celular nem computador, Nada, porque né? uns Uhum. 5, 4 dias de repouso, porque o olho fica muito sensível, sabe? Então, Sim. quinta-feira que vem é que eu vou fazer. Aí, como não teve hoje, eu falei, então hoje vamos lá, Eu vamos. estava até estranhando, mas você tinha avisado. E eu estou com esse É, problema também na visão, porque as lentes estão sendo, vamos dizer assim, atacadas pelas células de defesa do organismo, né? Então, aham. embaçou a visão. Estou com a visão embaçada, estou com muita dificuldade para ler mesmo. E chega a dar dor de cabeça. E óculos não adianta nada. Eu preciso fazer a limpeza. E para fazer a É com limpeza, laser, né? Com laser, laser. né? É com laser. Ouvi falar também. E aqui na clínica que eu tenho o convênio, que é da minha filha, né? Da pai não cobre. Aí é R$ 400 cada olho. E Fazer mais o de uma, é tipo. mais de uma aplicação, Não, uma vez. então dá R$ 800, 400 em cada olho. É. E pode fazer as duas juntas ou tem que ter Não, não, repouso, tem que ter o espaço de tempo, de uns 2 meses que porque ele tem fala. que mobilizar, né? Deve sair tampão, alguma proteção, não sei. Deve ser. Eu não sei. É, Não? Acho que não não? Eu sei, acho que não, não. Eu nunca acho, fiz isso, eu nunca fiz isso. eu acho que Já fiz não tem muita essa coisa nos É olhos, proteção. porque mas eu fiz nunca. a catarata. Eu fiz a Também, catarata e eu agora também deu fiz a essa. catarata, também fiz. É, Você fez pouco tempo, né? O Aí, meu tem 3 meses se você aí. começar a ver turvo, você já fala. Porque Já eu estou fiquei assim, sabendo. achei que era o óculos, e a impressão que a gente quer olhar por fora daquele. Mas não dá, é bem no centro mesmo. É na lente toda. Então. Tem que aguardar mesmo. Então, gente, nós terminamos a leitura por aqui. O texto grande, mas conseguimos ler porque não tem muito o que comentar, né? Esse texto é um texto lindo, é um texto, assim, realmente que deixa a gente, vamos dizer assim, sugado para aquele lugar. A gente se coloca lá naquele lugar como se estivesse assistindo ao mestre, vendo tudo acontecer naquele momento, como se fosse sei lá, uma imersão, né? Não é assim que eles estão agora, né? Moda, imersão. Então, como se fosse uma imersão, né? Então, eu vou pedir, Ana, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor, minha querida, que ficou aí quietinha. Você e Inês ficaram quietinhas. Jesus e agradecer esse momento, esse banquete espiritual, agradecer o estudo e a bênção, a proteção do Mestre Jesus e pedir a permissão para dar para encerrar da tarde, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu estou vou ver com a Rose como é que ela tá. Eu nem sei se ela estava gravando, estava, né? Tá, gravando. Ainda está. Tá bom? Vou falar com ela para encerrar
a gravação. Então, até já, até daqui a Até pouco. já. Até Ih, já. são 18h07. É, até daqui a pouco na palestra pública com a Rosane Sodré, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, não é isso? Eu acho que é isso. Se eu acertei, minha memória tá boa, que eu li só uma vez. Já estou melhorando. Deixa eu ligar para ela. Até já.